Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa, vamos falar de esportes. Para quem nos acompanha em áudio e vídeo no canal do YouTube, tá vendo que nós estamos aí de verde e amarelo. Vai Brasil contra o Japão, meu querido Antônio Carmo. O Japão será o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo. Excelente sexta-feira para você. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Vamos aí de verde e amarelo nessa sexta-feira. Um grande abraço para você e um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo ano 22 da Band Vale. Nicolini, me permite aqui registrar uma nota triste, o falecimento do seu Armando Fernandes, que é pai do Rocinei Fernandes, que é gerente de futebol do São José, trabalha numa área assim do São José Esporte Clube, já sempre nos ouvia, nosso fiel ouvinte de longa data, estava internado, foi fazer cuidar do coração lá em São Paulo e acabou não resistindo, faleceu esta noite. O velório deverá ser hoje. Os amigos do Armando Manzaneiro, logicamente, ficam aí sabendo. Um momento muito triste. Aí o nosso abraço e solidariedade ao Rocinei, filho dele, que é nosso amigo também de longa data aí. É isso, ao Rocinei e à família, as nossas mais sentidas condolências. Seu Arnaldo, que a gente conheceu também, deixa boas lembranças à família, as nossas mais sentidas condolências. Um registro também, ontem recebemos a informação da morte do ex-zagueiro do Taubaté, Dequinha, zagueiro do time de 80, Antônio Carmo, titular do time de 80, que tinha ele e Alfredo Mostarda, era a dupla de zaga do Burro da Central. Você lembra do Dequinha com o Alfredo, Antônio Carmo? O time do Taubaté, que em 80, no seu primeiro ano, né, na última vez que ele voltou ao campeonato, foi campeão em 79, montou um belo time, trouxe o Edmar, que viria a ser o artilheiro do Campeonato Paulista aquele ano, vindo lá do Cruzeiro, Alfredão Mostarda, que tinha passado de maneira extraordinária pelo Palmeiras, teve uma passagem pelo Santos Futebol Clube, né? E o Taubaté fez uma bela campanha em 1980, no seu primeiro ano da volta aí, e o Dequinha foi um dos zagueiros aí, me lembro sim dele, jogando, eu lembro assim, não era zagueiro de ficar, acho que o Alfredo é que batia mais na zaga, né? O Dequinha acho que era um pouco mais tranquilo para jogar. Faleceu no Rio de Janeiro, né? Deixou aí também a história dele registrada. É isso, ele que veio do Flamengo, Antônio Carmo, daquela geração do Flamengo dos anos 70, meu querido Antônio Carmo. Lá não chegou a ser titular, mas entrou bastante ali, 75, bastante. 76, 77, e depois, sem espaço, acabou rodando e veio parar no Taubaté em 80. Fez uma boa dupla de zaga com o Alfredo Mostarda, protegidos por Toninho Moura na cabeça de zaga, de área, certo, Antônio Carmo? Na cabeça de área. E estavam tranquilos com a categoria do Toninho Moura como volantão do Taubaté. O Dequinha é daquela geração, do Geraldo Assoviador, que morreu em 76, surgiu lá com o Paulinho, ponta direita, o Zico, que tinha acabado de surgir, o Zico em 72 já era titular no Flamengo, e estava aparecendo por lá, o Tita veio um pouquinho depois, dessa geração toda aí, com o Júnior, lateral esquerdo, o Manguito, o zagueiro, o Cantarelli no gol. Dequinha passou com esse pessoal no Flamengo. É isso, Antônio Carmo. Registro feito aqui na abertura do nosso bate-papo. Copa do Mundo. Antes de qualquer coisa, é Brasil e Japão, segunda-feira, 14h. Aí dá para falar, dá para ver o copo do jeito que você quiser, Antônio Carmo. Eu quero que você veja o copo sem água para trazer de forma transparente a sua análise. O Brasil jogou com o Japão há 6 meses, perdeu de virada de 3-2. Daquele time do Japão, metade do time não está jogando, machucou durante os preparativos para a Copa. Tem 4 jogadores que ficaram fora por conta de lesão. E a zaga do Brasil é completamente diferente. Nós jogamos aquele jogo com o glorioso Fabrício Bruno, de más lembranças na seleção, né? Então, meu querido Antônio Carmo, não dá para temer o Japão, ao meu ver. O Brasil é muito favorito contra um time bem treinado, que sabe jogar bola, não é mais aquela história do é tudo japonês, não é mais aquela história do só correria, mas não dá para temer o Japão, que ontem
suou sangue para não perder da Suécia e só não perdeu porque o goleirinho deles, o japonês, fez uma defesa aos 48 do segundo tempo, a queima-roupa daquelas que Gordon Banks assinaria, meu querido Antônio Carlos, e evitou a derrota do Japão para a Suécia, que senão seria a Suécia no nosso caminho na segunda-feira. A Suécia vai pegar o Marrocos e nós vamos pegar o Japão. E esse Brasil e Japão aí, Antônio Carlos? O Marrocos quem vai pegar a Holanda, né? A Suécia ficou em terceiro lugar, ainda vai aguardar lá para ver qual é a vaga dela, para ver para onde ela vai. Mas deverá ir também classificado. O goleiro lá, que é um goleiro negro, né? Tem de descendência americana, aquela coisa toda, que é o Suzuki. Belíssimo goleiro, tem jogado bem e tem mostrado competência, né? Nicolini, antes de falar do Japão, tem uma história bonita do técnico do Japão, que é o Moriyasu. Ele estava no time que participou da tragédia de Doha, no Catar, com o Japão. O Japão nunca tinha participado de uma Copa do Mundo, e nas eliminatórias para a Copa de 94 nos Estados Unidos, ele foi com a seleção japonesa para a última rodada das eliminatórias asiáticas jogar no Catar. E precisava o Japão vencer o jogo lá, para garantir a classificação. O Japão tinha o Rui Ramos, aquele brasileiro, cabeludão, barbudo, que se naturalizou, foi um expoente da seleção primeira japonesa. Primeira geração. Aquela quando o Japão fez o Japão não está aí, Nicolini, por acaso, vai ver o que dá. O Japão, você sabe como é a cultura japonesa, como é que o pessoal é inteligente. Começou nos anos bem 80. Arrumado. 80, quando depois Zico foi para lá, aquela coisa toda, Emerson Leão e tantos outros. Mas o Japão traçou um plano que era para ser campeão mundial em 2050. Esse plano está traçado, né? Lá nos anos 80. O Japão traçou um plano que até 2050 vai ser campeão mundial e o Japão terá uma história do seu futebol que cresceu muito. Bom, e o Moriyasu era jogador. E o que aconteceu? O Japão vencia por 2-1 até os 45 do segundo tempo, quando no escanteio cobrado, o gol do Catar, o Japão ficou fora. Aí as imagens são daquela, daí foi chamada de tragédia de Doha, porque o Japão, daí as imagens mostram os jogadores caídos no chão, chorando, o Rui Ramos assim com uma cara de quem não acredita, olhar perdido, mas 4 anos depois o Japão foi para a Copa, né? E jogou a Copa de 1998, comandado por Zico. E o Japão jogou e cruzou o caminho do Brasil, né? Lá na Copa. E na primeira fase, o Brasil ganhou acho que de 4-1, o Parreira poupou jogar 98, não, desculpa, foi em 86, né? 98, 2006. O Parreira, 2006, o time do Parreira. Aí os dois se enfrentaram lá. Mas tem uma história muito bonita e agora o técnico conseguiu levar o time à Copa do Mundo. O Japão já participou de outras competições e o time tem essa história bacana com o técnico aí, Nicolini, porque o futebol japonês não está aí por acaso. Isso que eu queria ressaltar. O futebol que a gente sempre brincava aqui, né? É todo japonês o time deles lá. Você não conhecia ninguém, porque não jogava bola. O Japão não tinha bola. Nos anos 70 não existia futebol no Japão. E esse trabalho feito, esse projeto, faz com que o Japão, ao longo dos anos, venha crescendo aí. Em 2002 foi sede, junto com a Coreia, da Copa do Mundo, aquela coisa toda. Bom, e aí, 2006, jogou contra o Brasil. Na Copa da Alemanha, o Parreira era o técnico do Brasil, foi 4-1 para o Brasil. Mas aí o Zico era o técnico dos homens, o Japão saiu na frente e o Brasil virou Ronaldo Fenômeno, guardou 2 naquele jogo, Antônio Carlos. Eu lembro que o Brasil, acho que já era o último jogo da fase classificatória, o Brasil já estava garantido, poupou o jogador, jogou o Cicinho na lateral direita, teve algumas alterações que foram feitas. Pois bem, e aí chega o Japão agora e a gente vem então para 2026. Você lembrou do amistoso, 6 meses atrás, que o goleiro também era o Hugo Souza, que também acho que aquilo ajudou a queimar. Ele tomou um gol de cabeça no escanteio, numa bola lá que dava para pegar. Mas o Fabrício Bruno foi o grande responsável, entre aspas, pela derrota. Ele falou que ele não seria queimado por causa dele. E o Carlo Ancelotti disse que também não seria queimado. Ou convocou para um outro amistoso, depois não chamou mais. Pronto, ficou fora e não voltou mais. E o Hugo Souza foi cortado de maneira surpreendente agora, quando o Everton tomou seu lugar. E o Japão, Nicolini, está jogando um futebol interessante nessa Copa. Só que eu acho que ontem ele mostrou uma queda de produção visível no segundo tempo.
O jogo que ele fez contra a Holanda, vocês lembram, nós comentamos aqui, aquele 2-2, foi sensacional. Saiu atrás, empatou, tomou 2-1 e foi buscar o empate dos melhores jogos da Copa. do segundo tempo. Da Copa, logo na primeira rodada. Encarou a Holanda, sensacional. Depois pegou a Tunísia, passeou, fez 4-0. Ontem, o que eu vi foi assim, Nicolini. Os primeiros 5 minutos de jogo, a Suécia apertou o Japão, porque precisava ganhar de qualquer maneira. O Japão se defendeu bem, e aí começou a sair para o jogo e dominou o primeiro tempo inteiro. Mas foi um primeiro tempo sem chance nenhuma de gol, nenhum dos dois times finalizou. A Suécia dependendo muito do jogador que fez o gol, o Elanga, só com ele ali pela direita e mais nada, e o Japão chegando, mas sem finalização, mas com domínio do jogo. E um time que bate, hein, Nicolini? O Tanaka, camisa 7, acho que é Tanaka, era para ter tomado o cartão amarelo 3 vezes no primeiro tempo. E nenhuma deles o juiz deu. Ele chega mesmo, rapaz, com ele não pensa, não. Pedro Bento da Estrada já cantava, o Tanaka tocava vaca. Né? Então, assim, o cara para bater tá fácil, Antônio Carlos. Tá fácil. Depois que tocava vaca, né? Esse Tanaka era bom. E é bom jogador, Nicolini, o camisa 13, o camisa 7. Marca, corre o campo inteiro, joga bem, sem dúvida alguma, é um jogador de qualidade. O Maeda, que fez o gol, é outro jogador que sabe jogar bem no time japonês. E tem o camisa 13 também, eu não lembro o nome dele. Bom jogador, sabe jogar, tá é o Nakamura, sabe jogar. Você falou tudo isso, mas para nós não serve, não é? Para nós não serve. O Brasil é muito mais time que o Japão, né, Antônio Carlos? Beleza, né? Que nem aquela piadinha, né? É bom demais, mas para nós não serve, né? E o Brasil tem a obrigação, convenhamos, de ganhar o jogo, né? Mas é o seguinte, Nicolino, quando o Japão fez 1-0 no segundo tempo, o domínio do Japão era total. Eu falei, vai fazer 2-3, acabou. E esse time desse jeito vai dar trabalho para o Brasil. Só que o Japão fez o gol e parou, a Suécia foi lá, empatou 5 minutos depois e dominou o jogo. O Japão terminou o jogo com as calças na mão, como você falou. Sim. O goleiro pegou 2 bolas lá e era para a Suécia ter virado para 2-1, 3-1. Então, essa última impressão do Japão que ficou foi muito ruim. Por isso que eu falei, ele veio em queda. Muito bem contra a Holanda, bem contra a Tunísia, começou bem contra a Suécia, terminou muito mal. Então, esse Japão que terminou o jogo segurando, de qualquer maneira, o empate 1-1, não tem a menor condição de encarar o Brasil desse jeito. Só que, logicamente, vai começar do zero ali, vem todo mundo descansado, correndo, o Japão tem um bom preparo físico, e isso pode atrapalhar. E o meio-campo, que é a minha preocupação sempre. Enquanto o Tanaka corre, marca todo mundo ali, o Casemiro fica parado. Essa é uma diferença que nós vamos ver na segunda-feira. Mas, fechando a questão, concordo com você, o Brasil é favorito. Seguinte, é aquilo que diziam no Alambrado, lá no Ademarzão, em São Manuel. Aperta eles que eles soltam flatulências, viu, Antônio Carlos? Tem que ir pra cima do Japão, rapaz. Não tem conversa, meu irmão, não é? Aperta os homens aí, né? Ontem, quando a Suécia foi pra cima, resolveu, o Japão sentiu o golpe, ficou lá atrás, se defendendo, aquela coisa toda, e não mostrou uma competência. Pode dar bola para eles e deixar eles jogarem, porque eles sabem jogar em esquema, eles têm esquema, eles são bem treinados, né? Então, se você deixar os caras jogar bem treinadinho, dar bola para eles é complicado, ainda mais com a jamantona ali na cabeça da área, terceira reduzida, vai para cá, vai para lá, o Casemiro atrás dos caras. Aí nós estamos perdidos, então o negócio é nós ir para cima dos caras e deixa os caras correr atrás de nós, né, Antônio Carlos? O Brasil propõe um jogo, né, Nicolini? Isso é interessante. O Brasil propõe, sempre com o Vini Júnior, agora deve ser o Rayan mantido na direita, e vai para cima, e joga, e busca o ataque, tem que jogar, né? Mas vai dar um jogo bom, né? Agora o Brasil, tanto fosse a Suécia também, Nicolini, não ia atrapalhar hoje. Neste momento, vejo sim o Brasil bem favorito contra o Japão. Salvo, né? Um tropicão de última hora das coisas do futebol, o Brasil deverá passar, até porque o Brasil passa sempre, né? Nessa primeira fase eliminatória, que era a 8ª sempre, agora é essa 16ª aí, o Brasil sempre passa com tranquilidade, só pegar aí Gana, Coreia, quem vem pela frente aí, Chile, sempre o Brasil passa, aí o problema vinha nas quartas de final. Será que agora já virá nas 8ª de final? Vamos esperar. Brasil e Japão, segunda-feira, o Brasil não tem do que reclamar, né, Nicolini? Dá para jogar tranquilo. O Japão não é uma das potências do futebol do mundo. O Japão tem a sua história escrita aí, que eu estou te falando, que ele está produzindo realmente um bom trabalho, mas nesse momento ainda a diferença é gritante. Agora, é lógico que o Ancelotti, né,
cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Depois que perdeu lá no Japão aquele amistoso, ganhava 2-0, tomou 3-2, ele sabe que o Japão não se contenta em ficar perdendo e segundo. Então, ele sabe que tem que tomar cuidado. Eu acho que é essa a situação para o Brasil. Tá bom. Ó, jogamos com os homens dia 22 de junho de 2006, portanto completou 20 anos esta semana, Antônio Carlos. Brasil 4, Japão 1, só para matar a saudade. O Brasil jogou com Dida no gol, depois entrou o Rogério Ceni, foi o jogo que o Rogério Ceni participou da Copa, lembra? Ele entrou no finalzinho, já estava 4-1, né? Aí jogou Cicinho, Lúcio Juan e Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká, entrou Zé Roberto, interminável, e Ronaldinho Gaúcho, e entrou o Ricardinho, que foi para a Copa na última hora com a contusão do Emerson, Robinho e Ronaldo, e entrou o Fred, o Cone de 2014, meu querido Antônio Carlos, já estava lá em 2006, e nessa época o Fred voava, o time foi do Carlos Alberto Era Barreira. Novinho. O Ricardinho, nessa que você lembrou, foi a Copa anterior, Nicolas, 2002, que ele chegou em cima da hora no lugar do Emerson e foi campeão mundial com o Filipão. Depois voltou em 2006 com o Parreira, ele tinha ido muito bem com o Parreira no Corinthians, né? 2002, Corinthians campeão do Rio-São Paulo, campeão da Copa Brasil, vice-campeão brasileiro, quando perdeu para o Santos na final, daí ele foi, o Ricardinho foi e voltou para a seleção. Aí tinha algumas mudanças, o Adriano era um nome que estava brilhando, não jogou na seleção desse ano, o Robinho, acho que você falou aí também, não jogou, né? O Brasil já estava classificado, o Parreira deu uma mexida no time. É isso, meu querido Antônio Carlos. Brasil e Japão, segunda, 14h. Segunda-feira a gente traz tudo desse jogo aqui. O Brasil deve ser mantido com o mesmo time que começou jogando contra a equipe dos 3-0. Da Escócia. Da Escócia. O mesmo time que ganhou da Escócia. Se o Ancelotti raramente mexia no time quando a coisa estava mal, quando a coisa foi bem, ele não vai mexer mesmo, né? Deve ser, você pode escalar aí do 1 a 11, como a gente dizia antigamente, os jogadores que começarão a partida. E lembrando, hein? Brasil passando segunda-feira, Nicolas, ele volta a jogar no outro domingo, 5 da tarde. Olha que beleza. Aí no horário nobre do futebol, tudo certinho, bacana, né? Não sabe tem que passar o adversário só hoje. Só para nós fazer o churrasco no outro domingo. Que no outro domingo é aquele dia que você acorda às 8 da manhã, vai na missa, passa na padaria, no mercadão, chega em casa às 10. Aí você acende o fogo e põe a costela. Lá em cima, Antônio Carlos. 10h30 da manhã você põe o costelão. Aí meia hora antes do jogo, você fala assim, rapaziada, agora vamos comer a costela para assistir o jogo, né? Aí o concentra de quando você põe até a hora que você tira a costela é com você, tá bom? Aí vê quem tem mais garrafa vazia para encher, né? Quem chega? E vai enchendo aí essas coisas. Aí é bom, mas aí vai ser no outro domingo, se o Brasil passar pelo Japão, e acreditamos todos nós que vai passar. Vamos falar da quinta-feira de Copa, onde a listrada passeou, mas desfilou de gala, de salto alto, de brilhantina e de polaina, Antônio Carlos, com tudo que tinha direito. A zebra passeou ontem em 2 jogos espetaculares. O Equador, numa das cenas, também vai ficar escrita para a Copa. Ganhou da Alemanha com gol no finalzinho. Os caras não acreditavam. Os caras choravam que nem criança. Caiu todo mundo do Equador na hora que ganhou o jogo. Classificou com essa vitória. E é o seguinte, mostrou que a Alemanha também não vem com essa para mim que tá poupando, que não valia nada. Jogou pedrinha, Antônio Carlos. Jogar essa bolinha não chega entre os 8. A Alemanha também que só mostrou que é boa contra o Curaçao, que até o scratch do rádio bem treinado ganha. Ontem Costa do Marfim ganhou de 2-0 sem sustos, tá bom? Essa foi a zebra, a vitória do Equador. A outra, a vitória da Turquia. Nos Estados Unidos, que o Antônio Carlos achou que não, pintou entre os 4 melhores, vai brigar. Melhor time da primeira rodada. Olha aí, ó. Perdeu da Turquia e também não vem me dizer que é porque já estava tudo definido, que é perder em casa, com a torcida, Antônio Carlos. Perde de 7-1 aqui no Brasil, então não fica perdendo de 3-2, coisa feia.
Eles mandaram dizer o seguinte: nós podemos perder agora, certo? Aham. O técnico, o técnico argentino dos Estados Unidos falou: Nicolini, nós podemos perder agora, que isso, nós já estamos classificados. A Argentina também perdeu um jogo, foi campeão. Vamos deixar. Foi campeão, claro. E ele é argentino, Maurício Pochettino, o técnico dos Estados Unidos, né, que saiu na frente, tomou uma virada, empatou e tomou o gol da derrota aos 90 e tantos minutos, já acabando a peleja, saiu o gol da Turquia, que não tinha mais nada a fazer na Copa, era jogar pela honra da história, da camisa, da bandeira, e assim fez a Turquia ganhando por 3-2, porque já estava eliminado. E a seleção norte-americana, já classificada em primeiro, eu vejo assim, Nicolini, essas duas derrotas, Alemanha e Estados Unidos. Acho que tem um relaxamento natural, não é porque está em casa os Estados Unidos que tem que ganhar, até porque o time não jogou bem, contra o Paraguai foi um time extraordinário, jogou uma bola redondinha, mas eu não vejo assim motivo para eles também ficarem, é o problema deles, né? Mas resultados que a gente não esperava, que quebrou o bolão aí. O do Equador foi sensacional, tanto é que o presidente do Equador decretou feriado no Equador após a vitória sobre a Alemanha. Que beleza. O Equador estava sendo eliminado com o empate, Nicolás. Ficava com 2 pontinhos. O Sebastião Beccacece, o técnico, tinha dito: bom, hoje é meu último jogo aqui na seleção, porque sem classificar eu vou embora. Ele falou isso. Já estava arrumando a mala. Obrigado, valeu. O time vai embora e ele falou: não vou nem continuar. E aí não é que o Equador vira o jogo e ganha por 2-1. Antes teve um pênalti para a Alemanha, foi cancelado o pênalti, desmarcado o Equador. E olha, o Equador melhorou depois que o Valência saiu, viu, Nicolini? Porque o Equador joga com a menos, né? Todo jogo que vem com Ener Valência de centroavante, meu Deus, que coisa horrorosa, né? E aí o Equador conseguiu uma grande vitória. O Ener Valência parece aqueles DKV, só faz barulho, sorta a fumaça, mandar que é bom nada, viu, Antônio Carlos? Meu Deus, fazer gol que é bom, nem um pouco, viu? Coisa de louco. Ele atrapalha, Nico, ele atrapalha o time. A bola vai chegar para ele, quando chega a bola, ele devolve melancia, paralelepípedo pro companheiro, bola que é bom, nada também. E o Paraguai vai se classificar com esse 0-0 contra a Austrália aí? Paraguai, hein? Na mentira nessa Copa até agora, hein? Vergonhosa a campanha do Paraguai. Está dependendo dos outros, né? Para poder ficar com uma vaguinha em terceiro lugar. Por enquanto está garantido, mas vai depender ainda com 4, né? Que está com saldo. O Paraguai 4 pontos. Então vai. Ele tem com 4 saldo, todos vão, eu acho. Com 4 eu acho que não chegam 8 times dos 12 terceiros a ter 4 pontos, Antônio Carlos. Alguns vão ter 3, alguns vão ter 2, né? Então não chega. E outra coisa, hein? Até agora só o México 9 pontos, hein? Só o México. Hoje, amanhã ainda, e até agora só o México. Bota o México de favorito para a Copa, Antônio Carlos? Não, acho que a seleção do México, para mim, ainda continua jogando como nunca e perdendo como sempre. Hoje a gente tem, né, Nicolini, com pontuação de 4 pontos, Suécia, Equador, Bósnia e Paraguai. Suécia, Equador e Bósnia já garantidíssimos. Esse aí, o Paraguai deve ir, né? A Coreia do Sul tem 3 pontos, já terminou a sua participação. A Croácia tem 3 pontos, mas tem um jogo para fazer hoje. A Argélia tem 3 pontos, mas tem um jogo para fazer, né? Agora a Escócia com 3 pontos, já encerrou a participação, ela era a 6ª, caiu para a 7ª, hoje ela é a 8ª. E vai cair, vai ficar fora por causa do saldo de gols de menos 3. Então, aí, quem está fora hoje? Cabo Verde com 2 pontos, mas tem um jogo a fazer. A Bélgica com 2 pontos, mas tem um jogo a fazer. O Congo com 1 ponto, tem um jogo a fazer. Senegal sem nenhum ponto e tem um jogo a fazer. Ainda tem definições aí para serem resolvidas aí na questão aí. Mas com 4 pontos vai, meu querido Antônio Carlos, eu não tenho dúvida. Vai. Tá? Com 4 vai. Com 4 só não sabemos a ordem aí, que agora tem os critérios, mas com 4 pontos vai, e até com 3 vai ter time que se classifica apenas com uma vitória. Sim. Você conseguiu um bom resultado de saldo, vai poder chegar. E pegou o patinho feio e goleou, perdeu os outros 2 jogos e pouco, esse time pode chegar lá também nas 16avos de final. Hoje, 4 da tarde, define o grupo I. Noruega e França, jogaço, hein, Antônio Carlos? Mbappé contra Haaland. Vamos ver esse jogo aí. Senegal e Iraque.
Senegal e Iraque no mesmo horário. Cabo Verde e Arábia Saudita é às 9 da noite, o jogo do Vozinha. O Vozinha pode se consagrar se levar o Cabo Verde com uma vitória simples, o que é completamente possível para a próxima fase da Copa do Mundo. No mesmo grupo, Uruguai e Espanha. O Uruguai tem que ganhar e tá uma treta, tem uma rádio do Uruguai que escancarou, os jogadores quebraram o palco Bielsa, chegaram pro professor e falaram, não é assim, tem que ser assado. Ele falou, quem manda sou eu. Os caras falaram, é? Então, te vira, meu nego, entra lá e resolve. O pau tá comendo no Uruguai e acho que isso explica o baixo futebol, a baixa qualidade de um time que tem bons valores. Pega a Espanha, que precisa ganhar para ficar bonito depois de ter tropeçado no começo. E meia-noite, o grupo G, Antônio Carlos, com Nova Zelândia e Bélgica, Egito e Irã. O Egito luta para ser o primeiro do grupo, só depende dele, eu acho que vai. Vamos ver se a Bélgica não dá nota contra a Nova Zelândia. A Bélgica que até agora empatou com o Irã, coisa feia, Antônio Carlos, né? Bélgica, 2 jogos, 2 empates, futebolzinho ridículo. Empatou com o Irã, empatou com o Egito, jogou nada. Tem que ganhar hoje, vai a 5 pontos e deve se classificar, porque tem o confronto Egito contra o Irã, né? Um tem 4, outro tem 2 pontos, a Bélgica ganhando vai a 5, garante a classificação. Do Uruguai lá, Nicolini, eu li também é que os jogadores se revoltaram porque o Bielsa tá muito ditador, não dá ouvidos para ninguém, quer fazer a coisa só do jeito dele, não troca ideias com os seus comandantes, e o pessoal ficou bravo lá, algumas coisas... O mundo mudou, Antônio Carlos. O mundo mudou, meu amigo. O mundo sem mudou. Dúvida. E os comandados lá do Bielsa se revoltaram com algumas decisões e a coisa está totalmente perdida lá. Está rachado, né? Não o elenco está de um lado e a comissão técnica do outro, com El Louco Bielsa. E, pelo jeito, não vai ter vida longa no Uruguai, não. Difícil o Uruguai se classificar hoje, até porque a Espanha precisa pelo menos de um empate, né? Empatando, a Espanha se classifica, mas aí vai ficar no segundo lugar, pode cair para um segundo lugar, dependendo do Cabo Verde. E a Espanha tem que mostrar mais futebol, né? Estreou mal, depois ganhou bem e chegou com um selo, né, lá em cima para brigar pelo título, como uma das favoritas, para jogar bola hoje. E o Uruguai pode pagar por isso. Amanhã fecha a primeira fase com os 3 últimos grupos, às 6 da tarde, Panamá e Inglaterra, Croácia e Gana. Às 8h30 da noite, Colômbia e Portugal. Esse jogo é interessante, hein? Colômbia e Portugal, 8h30 da noite, um sparring bom para Portugal. A Colômbia não é boba, não. Vamos ver como é que se sai o robozão. Congo e Uzbequistão, um clássico africano. E às 11 da noite, Argélia e Áustria, e tem Jordânia e Argentina. O Messi, será que joga ou vai ser poupado, Antônio Carlos? Aí vem toda essa história aí, do jeito que tá fazendo gols, né, podendo ir arrebentando cada vez mais, ser o artilheiro. Acho que ele falou, não, deixa eu jogar o primeiro tempo contra a Jordânia, dá para fazer um primeiro tempo, uns 2 golzinhos, depois sim, eu saio. E Colômbia e Portugal, a Colômbia já está classificada, né, Nicolas, com 6 pontos no grupo. Portugal, praticamente com 4 pontos, garante uma vaga, porque tem um bom saldo de gols. Se perder, mesmo que o Congo ganhe o seu jogo, Portugal vai ficar em segundo lugar no grupo e vai depois aí para a sequência do campeonato. Mas precisa mostrar também a que veio. Portugal chegou cheio de força, com um time para brigar lá em cima, começou tropeçando, depois fez uma bela partida, mas foi contra o Uzbequistão. A gente tem que lembrar, quando você ganha do Uzbequistão, do Haiti, né, quando você ganha do Egito, Curaçao não é para comemorar, não, é obrigação apenas. Para fechar o papo de Copa, temos 4 jogos definidos já na fase 16 avos de final, ou segunda fase da Copa, como queira, meu querido Antônio Carlos. Domingo, África do Sul e Canadá, jogo único abrindo essa fase, tá? 4 horas da tarde. Segunda-feira, além de Brasil e Japão, já está confirmado Holanda e Marrocos. Holanda e Marrocos vai ser às 10 da noite, e ainda vai ter o jogo da Alemanha no meio do caminho. Nós temos definido também para quarta-feira, às 9 da noite, Estados Unidos e Bósnia. 4 jogos definidos. Estados Unidos e Bósnia. África e Canadá. Tá? O Dino vai ter muito compromisso semana que vem, hein, Antônio Carlos? Fala a verdade. Peneirando, né? Peneirando, vão tirando, vão deixando o pessoal aí ficar mais para baixo. Nicolini, e o Brasil, passando pelo Japão, quem que ele pega? O Brasil está no grupo 9, né? A segunda fase. Ele pega o time do grupo 10. Quem está no grupo 10?
Hoje já garantido lá, Costa do Marfim, que jogará contra o segundo colocado do Grupo I. Que tem que ver quem é o segundo colocado do Grupo I, porque aí a gente vê quem poderá ser o segundo do Brasil nas quartas de final. Deixa eu ver aqui quem está no Grupo I aqui. França, Noruega, cabeça. Senegal... Não, tá aqui. França, Noruega, Senegal e Iraque. Então vamos dizer o seguinte... Em condições normais é a Noruega. A Noruega fica em segundo hoje, passa por Costa do Marfim, cruza com o Brasil nas oitavas de final. Pode ser a França, se a França ficar em segundo lugar hoje. Tá? É bom torcer para a França ficar em primeiro lugar hoje. Acho que quem é menos bravo acho que é a Noruega, né? Está jogando um belo futebol também, mas não tem a força, a história, a capacidade francesa no momento, né? Aí que a coisa começa, realmente o campeonato começa, né? Tirando as crianças da sala. É isso. Aí acabou a mamata, como diria aquele político. Já era, viu, Antônio? Aproveita agora, né? Fazer saldo de gols agora não precisa mais. Ser artilheiro, né? Colocar jogador para estrear, né? Fazer inovações, porque depois, Nicolini, realmente aí não tem como, né? Não tem como você querer ser campeão mundial na Copa do Mundo jogando contra Senegal, Iraque, Irã e Nova Zelândia, né? Você tem que enfrentar uns pitbulls aí. É isso, e nem contra o Curaçao ou somente contra o Japão, meu querido Antônio Carlos. Então vamos ver o que vai acontecer. É a Copa do Mundo que segue, tá bom? Vamos acompanhar tudo de perto. Destaques do final de semana, além de Copa do Mundo, né? A Terra continua rodando em volta do Sol e também em seu próprio eixo, meu querido Antônio Carmo. Tem o Mantiqueira amanhã, 3 da tarde, no Dario Rodrigues Leite, contra o Zé Bonifácio. Mata-mata de oitavas de final da Bezinha, o time do Dado, Antônio Carmo. Bom, o Zé Bonifácio é o único time invicto do campeonato, fez uma bela campanha lá na primeira fase. Eu penso assim, o Mantiqueira, se quiser a classificação, né, precisa ganhar o jogo hoje, oitavas de final, né, da competição, precisa ganhar o jogo. Sim. E seguir adiante aí para poder buscar um empatezinho lá em José Bonifácio no próximo fim de semana. Então, o torcedor de Guará que tiver de folga, não quer ver jogo da Copa, dá um pulinho, prestigia o Mantiqueira amanhã, 3 da tarde, no Dario Rodrigues Leite. É isso, e a Série D tem os jogos da volta do mata-mata, Antônio Carlos. Os paulistas todos jogando. A Portuguesa jogar amanhã no Canindé, às 4 da tarde, contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Precisa de uma vitória simples. Tem o Clássico Paulista, Água Santa e Velo Clube no Distrital de Inamar, também amanhã às 4 da tarde, foi 0-0 no Benitão. O 15 de Piracicaba promete encher o Barão da Serra Negra amanhã, para o time empurrar o Inhoquim contra o América, do presidente Romário do Rio de Janeiro. O América, campeão de 60, esse mesmo. Pega o 15 de Piracicaba, meu querido Antônio Carmo. E a gente tem também o Norusca. É isso, Antônio Carmo? Não achei o jogo do Noroeste aqui. Contra a Portuguesa, domingo, 4 da tarde, lá no Alfredo de Castilho, em Bauru. Um paulista vai ficar fora, porque tem o confronto Água Santa e Velo Clube. Os outros 3 paulistas, Noroeste, 15 de Piracicaba e Portuguesa, empataram os seus jogos fora de casa e jogam por uma vitória simples agora. Quem fez comercial, Nicolini, fez uma propaganda para o jogo do 15 de Piracicaba, foi a dupla César e Paulinho. Né? Olha aí, botaram a camisa do 15, torcedor, vem aqui pro Barão que nós vamos jogar sábado, e garante a nossa permanência na Série D. É o seguinte, Nicolino, 15, Portuguesa, Noroeste, os times passando, além de eles seguirem na briga pelo título e por uma das 4 vagas de acesso para a Série C do Brasileiro do ano que vem, eles já garantem a manutenção na Série D do ano que vem. Eles já estarão tranquilos com esse novo regulamento feito pela CBF desde o ano passado, vale a pena. E domingo, 10 da manhã, tem Grande Prêmio da Áustria, sequência da Fórmula 1, meu querido Antônio Carlos. Segunda a gente conta quem chegou na frente, tá bom? Grande abraço para você. E hoje, 3 da tarde, tem Brasil e Itália, um clássico do vôlei masculino. Esse jogo já teve tantas partidas maravilhosas na história de Olimpíadas, de Campeonato Mundial. O Brasil perdeu a invencibilidade para a Ucrânia, perdeu 3-1 um jogo aí no meio de semana, mas hoje é um jogão. Brasil e Itália, sensacional. Fechado, Carmo. Excelente final de semana. Segunda a gente conta tudo do Brasil aqui, tá bom? Até lá.
Muito bem. Um abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente fim de semana, juízo, se cuidem e até mais.